Irogerói! Fala aí, rapaziada, beleza? Negreiros aqui, celebrando o retorno do nosso podcast, o podcast mais bacana de esporte, segundo nossa própria opinião, claro. E também de alguns amigos, alguns retardados que gostam da gente também, né? Estamos muito felizes e com ânimo renovado para a gente poder falar sobre os mais variados assuntos durante esse ano, sempre com o nosso bom humor, com a nossa respeito às nossas divergências. A gente sempre tem aquelas opiniões que são um pouco mais polêmicas para lá, um pouco mais polêmicas para cá, mas esse ano a gente vai embalar aí, vão ser vários episódios, vão ser várias discussões bacanas, e essa é a nossa ideia, de falar de vários esportes. Vamos ter rugby, NBA, claro, o nosso querido futebol, não pode deixar de existir, o futebol americano para a alegria do Edi. Nós vamos ter muita coisa legal esse ano para a gente começar. E já que a gente está voltando, cara, vamos voltar com novidades. Vamos ter um aumento aqui do nosso time, cara. Isso daí para deixar nossas gravações mais robustas, para deixar nossos comentários mais qualificados. Afinal de contas, a gente não sabe muita coisa, né? Então a gente tem a satisfação e a alegria de apresentar a nossa nova Irogerói, a Queca Barroso. Ela está chegando para fazer parte aqui do nosso time. Ela é especialista aí no futebol mineiro, sabe muito, faz umas análises muito bacanas e a gente está muito feliz em estar recebendo ela aqui. Queca, se apresenta aí para a rapaziada que está ouvindo a gente, para eles se conhecerem um pouquinho, para o pessoal saber quem é um pouco da Queca e o que eles podem esperar de você por aqui. Gente, que chique essa apresentação, hein? Vou usar de currículo. Vou cortar essa parte aí e vou jogar no LinkedIn amanhã. É um prazer estar com vocês aqui, falando sobre esporte, o melhor dos melhores assuntos. Já adiantou, eu sou mineira, jornalista, trabalho há mais de 10 anos com conteúdos esportivos, entre outros, e eu espero contribuir com vocês aqui. São vários esportes especializados que eu vou aprender com vocês e falar um pouquinho mais de futebol também, que é o que, vamos dizer assim, é o mais fácil, né, Edi? Semi-fácil, vamos dizer assim. É nossa paixão, acho que todos nós aqui, por mais que a gente curta e veja vários outros esportes, eu acho que o futebol é a paixão unânime aqui no nosso podcast, cara. Muito legal estar recebendo alguém aqui. Tem menos linhas no campo. Teremos, cara. E é muito legal a gente ter aqui uma pessoa que entende de comunicação, né? Porque todos nós aqui somos uns fracassos comunicando, mas a gente se diverte, pelo menos, com isso, e a gente curte muito estar junto. Eu acho que foi isso que iniciou esse projeto, foi isso que incentivou a gente a estar fazendo, estar construindo o podcast. E, cara, a gente tende a ter cada vez mais debates bacanas, a gente tende cada vez mais estar compartilhando conhecimento. E agora, esse ano também, para facilitar um pouco a nossa logística, a gente também vai ter essas diferenças nas gravações. Nem todo mundo consegue estar presente em todas. A gente tem ainda o nosso querido Léo, que está só nos bastidores, mas ainda não apareceu público. Então a gente vai ajustando, cada um vai aparecendo um pouquinho, todos nós estamos, acho que esse que é o espírito, né? Todos nós participando, conversando, fazendo coisas dentro e fora dos holofotes para a coisa fluir, para a gente, enfim, se divertir também e aprender cada vez mais um com o outro. Tá? E aí, Edi, como é que estão as coisas, cara? Tudo tranquilo? Tranquilo pro pessoal de cá, tranquilo pro pessoal de lá. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí para nossa nova integrante, né? É bacana porque assim, é um monte de pitaqueiro com profissional no meio, né? Então vamos ver como é que isso vai funcionar, como é que essa dinâmica vai andar, né? Mas enfim. Eu acho que ela vai demitir todos nós. Eu tô com essa sensação aí. Né? Mas assim, não vou levar adiante não, porque vai que, né, ela compra a ideia.
Né? Então, assim, hoje como o programa é Pocket, a apresentação é Pocket, e é isso aí, e um abraço a todo mundo. Show de bola. Graças a Deus, cara, o Tonhão estava no Guanabara e não está participando dessa gravação. Então nós não teremos ofensas ao AD, nós não teremos assuntos relacionados a PlayStation sem provas. Inclusive, Edi, muito obrigado por eu ter visto o primeiro gol do Vinícius Júnior como profissional. Isso aí, são grandes momentos assim que forjam o caráter da pessoa. Exatamente. Vamos que vamos. Hoje a coisa tá mais tranquila aqui, né? Como a gente já colocou aqui, ritmo de pré-temporada ainda. A gente tá voltando à nossa pré-temporada do Herói Herói. A gente começou ali com gás, a gente teve que dar uma parada, reestruturar algumas coisas. E agora a gente tá voltando, mas ainda um pouquinho solto, ainda pegando o ritmo de jogo. Mas a gente tem que voltar, porque os estaduais já começaram. A temporada 2022 já começou pra gente. E apesar de toda a polêmica que envolve as datas, né, que essas competições ocupam, né, é inegável que os estaduais são muito importantes dentro da nossa história do futebol nacional. São competições charmosas, competições onde a gente pode acompanhar os times pequenos enfrentando os times grandes, tendo aquela possibilidade de chegar em algum lugar mais, de ter algum destaque, de conseguir uma participação um pouco mais relevante, é claro, poder ser vitrine para alguns atletas. Hoje a gente tem nossos clássicos que forjam tanto do nossa paixão pelo futebol, aquela hora que rola aqueles jogos emblemáticos, aqueles jogos que são inesquecíveis. Então o estadual ele está enraizado dentro da cultura do futebol nacional e agora está começando. Aquele esquenta para a gente, desde aí da década de 90 pelo menos, é aquele momento que a gente sabe que a temporada está começando, os motores estão ligando, a gente começa a ver nossos times tomando forma, começa a ter essa visão do que vai ser a nossa temporada. Tá? Essa questão da rivalidade regional, né, ela continuando aquecida, continuando tendo esse enfrentamento entre os clubes, esse ano vai ter um ponto muito especial, porque nós temos alguns times muito tradicionais dos 12 maiores do país jogando a segunda divisão. Então a gente olhando para as praças mais tradicionais aqui do nosso futebol, a gente olhando para Belo Horizonte, olhando para Porto Alegre, olhando para o Rio, nós vamos ter Cruzeiro, Grêmio e Vasco jogando a Série B. E isso daí dá um peso para o estadual, dá uma importância para o campeonato, porque vai ser o único momento que os torcedores rivais, os torcedores desse time vão ter a certeza de que se enfrentarão nessa temporada. Sendo que esses times mais tradicionais também com a dificuldade de orçamento, né, em alguns casos permanecendo muito tempo na Série B, em outros chegando agora, tendo que fazer aquele rodízio, aquela organização. Enfim, tem toda essa questão de início mesmo de trabalho. E além disso, como se já não bastasse, sempre tem a cobrança de performance, né? Que é aquela questão toda do campeonato. Ninguém que torce para um time quer ver o time dele perder, quer ver o time patinar numa competição. Então a gente vai acompanhar isso daí nesses períodos de transformação. Né? E hoje, no futebol brasileiro, a gente tem 3 times que estão muito descolados, estão muito à frente, que é o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. Eles estão num outro patamar, como diz o Bruno Henrique. A gente tem equipes que se reforçaram bem, se reforçaram com nomes muito interessantes. Até a última janela, o Corinthians e o Fluminense, a gente pode destacar. A gente tem elencos que mostraram um potencial interessante, como Fortaleza, enfim. Tem um universo de coisas acontecendo. E é claro que a gente tem que dar nosso espetáculo por aqui, né? E aí, começando pelas competições, principalmente olhando para esse foco mais regional, né, mais dessas praças que a gente acaba estando mais perto, não que a gente tenha preconceito ou a gente não saiba o que está acontecendo em alguns outros campeonatos.
mas a gente vai acabar se detendo um pouco mais, a gente vai acabar falando um pouco mais daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue estar um pouco mais próximo, e a gente quer trazer a nossa contribuição aqui, tá? E aí eu queria perguntar para vocês aí, começando pela nossa estreante, quais são as suas expectativas para os campeonatos estaduais? O que você está esperando ver aí, que é de novidade? O que você acha que a gente vai ter aí de legal nessas competições? Eu vi ali que você já acompanhou ali a primeira rodada do Campeonato Mineiro, aconteceram ali, foi meio morna ainda, enfim. Mas quais são as suas expectativas aí para esse início de temporada? Negreiros, você separou muito bem as equipes para a gente poder colocar em potes, vamos dizer assim, nesses estaduais. Especificamente para Vasco, Grêmio e Cruzeiro, os estaduais têm uma importância muito maior, porque eles precisam formar uma equipe competitiva justamente num cenário semelhante ao da Série B, que é um cenário de equipes de menores expressões e campos não tão bons quanto os da Série A. Então, os estaduais proporcionam isso a eles. Você até comentou bem que o Cruzeiro já está na Série B no 3º ano, né? Mas, mais uma vez, ele precisa montar o elenco de novo. Agora com o Ronaldo comandando, outras perspectivas. Então, ele precisa reformular, assim como o Vasco e Grêmio. E, diferentemente dos outros, esses times precisam unicamente ter eficiência, porque ninguém espera beleza numa Série B, assim como não espera do estadual. Enquanto isso, o Flamengo, o Galo, o Palmeiras, e até você pontuou bem, o Fluminense, Corinthians, enfim, o estadual é mesmo assim, eles já têm uma equipe e é uma competição para poder agregar a essa formação já mais ou menos encaminhada. Então, é bom para que os reforços apareçam e também como vitrine para as revelações da base. Então, eu acho que os estaduais é o momento de jogar com tranquilidade, sabendo que não é o espaço de competição em si, é jogar com inteligência para organizar o time mais assim, para o que vai vir depois. O pessoal tá, né, na Série B, os últimos anos, né, os 3 anos para o Cruzeiro, 2 anos para o Vasco, o Botafogo até se livrou, o Campeonato Estadual era um grande enganation, né? É o torneio enganation, porque eles entravam, faziam bons jogos, não necessariamente faziam um bom campeonato, mas faziam bons clássicos, né? O campeonato do ano passado, Botafogo e Vasco não conseguiram chegar nas fases finais, mas fizeram clássicos disputadíssimos com o Flamengo, com o Fluminense, né? Então, assim, isso dava uma inflada no ego do pessoal, o pessoal achava que tinha time competitivo e tal. Então, assim, para esses times que estão na B, o estadual ele tá cheio de névoa na cara, tá? Tá sendo muito, na prática isso, tá? Na observação. Tá sendo muito ilusório para esse pessoal. Embora essa pontuação que a Jéssica disse que era, eles vão usar para preparação, que é o tipo de adversário, mas assim, eu acho, assim, observando, que eles deveriam ter esse pensamento, mas acho que eles não estão com esse pensamento, não. Eles estão achando que vão jogar a com time, a B com time de A, que eles daqui a pouco vão estar pegando um título alto, vão ganhar uma Copa do Brasil, que então, assim, não estou sentindo planejamento nesse sentido, sabe? De dar uma experiência para o time, de dar uma vivência ali de uma situação diferente do que o time está habituado. Então, assim, para esses times da B, eu acho que esse ano vai ser mais um ano, tá, de cortina de fumaça. Talvez o Cruzeiro fuja um pouco nisso aí, porque ele vai ganhar uma grana em cima. O Botafogo eu acho que ainda vai ratear, tá? Mesmo o cara chegando, ele ainda vai ratear, mas o Cruzeiro acho que ainda vai conseguir dar um salto de qualidade aí. Mas Vasco, Grêmio, Botafogo talvez sofra menos, mas acho que ele não vai voar no campeonato, não. Inclusive porque ele perdeu peças muito importantes, tá? Então, acho que vai ser enganation de novo para esse pessoal.
estadual ele é extremamente necessário, tá? Ele é extremamente necessário. Além de estar dentro da cultura esportiva, da cultura de futebol do Brasil, ele é uma fonte de emprego muito importante, né? Porque o carro-chefe, né, dos estaduais são os principais times daquele estado, né? Então isso acaba roubando um pouco da qualidade ou da relevância do campeonato. Então, assim, você acaba tendo que fazer um torneio que sirva para aqueles times, não um torneio competitivo, um torneio que sirva para aqueles times. Então, assim, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né, você tem um estadual ali um pouco... coisas bizarras, campeonatos bizarros, de bizarrice, né? Então, não é algo competitivo, é algo que tem que servir para um clube A, para um clube B. E o pessoal precisa repensar o estadual mesmo como emprego, tá? Como uma fonte de emprego, uma fonte de renda, porque assim, são muitos jogadores, são muitos clubes, né? Então a estrutura do estadual ela existe justamente para isso, tá? Para você capilarizar clubes menores, com renda menor, com deslocamento menor, que eles possam jogar, né? Que eles possam ter um quadro de atletas que não mantenha só por 2 meses, né? Que ele possa assinar com um jogador por 1 ano e meio, que ele possa ter programar as atividades físicas, atividades esportivas, né? E o clube pequeno, né? Principalmente dos estados que tem times grandes, ele tem esse fator que prejudica muito a evolução deles. Em São Paulo, você de vez em quando você vê um clube que tem um pouco de destaque maior e tal, mas no Sul, no Rio, em Minas, é difícil você ver um time que é fora esse dos principais, que se destacam em campeonatos nacionais, que se destacam numa Copa do Brasil, justamente por isso. Eles são times que existem por 3, 4 meses por causa do estadual, né? Então, assim, o estadual ele é muito importante, ele é extremamente necessário, e ele precisa ser repensado, sim, mas em prol dos times menores, não dos times maiores. Eu acho até que eles não deviam sair, não. Acho que os times principais têm que continuar. O que tem que ser repensado você faz um torneio que você dá uma competitividade e dá espaço de competição mais longo para esses times menores e numa situação posterior você colocar ele em confronto com esses times maiores, sabe? Então, assim, você não tira esse chamariz, né, que é do time grande do campeonato, e você dá uma competitividade para os times menores. É o que fica mais justo. Mas, assim, infelizmente, ninguém pensa assim. Se a gente for olhar, por exemplo, o campeonato de Brasília, campeonato do Mato Grosso, campeonato do Sergipe, né, provavelmente são torneios que devem ser emocionantes, muito bons. Eles não duram 2, 3 meses, eles duram mais. Então, assim, você tem clubes que conseguem, se pinta numa Copa do Brasil ou numa Série C, faz um bom trabalho, né? Então, a gente precisa olhar mais esses modelos, né? E dar um estofo maior, dar um incentivo maior para esse tipo de modelo, né? Dos estados que não tem time grande, e ver que é a necessidade de você manter clubes o ano inteiro jogando, porque assim, são mais trabalhadores de carteira assinada, são clubes que têm mais fontes de renda para manter, né, os seus jogadores e manter a folha salarial mesmo do clube. Então, assim, o estadual, o campeonato estadual, se ele fosse robusto e bacana, ele seguraria 80% da empregabilidade do futebol no Brasil, né? Porque esses times menores poderiam jogar um torneio de 6, 7 meses, regional, e pegar 1 ou 2 disputas aí nacionais, que não afetaria tanto assim o seu rendimento, o seu custo, e conseguiria ter uma temporada inteira, né? Então, assim, isso seria bom para o futebol, seria benéfico, mas, infelizmente, todo mundo aqui pensa o futebol para os times grandes, ninguém pensa para os times menores. Concordo com a importância do estadual, mas eu acho também que ele precisa ser revisto. Talvez para um regional, como no Nordeste tem, que daria esse pique aos times grandes e não deixaria de dar espaço aos do interior. E eu acho até que traria mais competitividade para os 3 pilares que é o futebol, que são clube, torcida e patrocinadores, tanto para os grandes quanto para os pequenos. E essa questão que o Edi falou sobre
os pequenos aparecerem, a gente vê isso muito no Paulista, né? Não sei se isso é unânime, mas eu acho que a maioria acha o Campeonato Paulista estadual mais competitivo, justamente porque as equipes do interior, elas engrossam muito contra os times da capital, e aí a gente vê todo ano jogadores saírem desses times pequenos, ditos pequenos, para clubes grandes, de São Paulo e até Rio. Normalmente são do eixo aí que eles aparecem mais, mas assim, é importante mesmo, acho que precisa ter uma reformulação gigantesca, mas é necessário manter. É necessário que tenha esse encontro de clubes menores com clubes grandes, para que justamente esses pequenos tenham uma proporção maior e para que os grandes tenham um espaço de crescimento, de construção dentro da temporada. Eu não lembro exatamente quem foi que sugeriu até essa teoria. Eu acho que foi o Alex, que está dirigindo agora as categorias de base de São Paulo, um dos mais fantásticos jogadores que eu vi jogar. O Alex, ele sugeriu de ser um formato de Copa do Mundo, o que eu achei interessante, como pensando num torneio mais curto, para resolver o nosso calendário. É que hoje o problema que a gente tem é de ter justamente esse calendário muito longo. A gente começa com o Campeonato Brasileiro, lá são 38 rodadas, a gente tem mais a Copa do Brasil começando no ano, a Libertadores espalhada durante uma temporada inteira. Então são muitas datas, os times tidos como grandes ali, que estão jogando a Série A e Libertadores, fazem aí perto de 70 partidas no ano, na média. Alguns fazem muito mais do que isso. Isso daí acaba comprometendo a própria qualidade técnica do jogo. A gente vê que nos estaduais, muitas vezes, tem a questão de segurar a onda, de segurar o pé. A gente teve recentemente a briga, né, que resultou aí no rompimento das cotas de TV com os campeonatos, e aí esses horários alternativos. Enfim, a gente tem tido muitos problemas com os estaduais, e eu queria até que a gente trouxesse aqui uma forma de pensar numa solução para esse tipo de coisa. Eu, na minha cabeça, eu penso que seria muito interessante a gente ter hoje um processo onde a CBF ela buscasse manter esses times menores em atividade durante o ano todo. Quando eu olho, por exemplo, para a Inglaterra, eu gosto bastante do futebol inglês, não só jogado em campo, mas também na forma que são pensada a estrutura. Eles têm muitas divisões lá. Um clube, possivelmente, ele vai jogar terceira, quarta, quinta, sexta divisão. Ele tem para onde ele ocupar a agenda dele de jogos, ele tem como ocupar os atletas dele, acaba conseguindo patrocínios, movimenta economia local, economia de fomento da cidade, principalmente no meu caso, que não moro numa capital. Eu sei a importância que tem do time criar um engajamento com a localidade, como por exemplo a Chapecoense, que no Brasil é um grande exemplo disso, que foge do eixo, mas cria um fomento ali local, onde as pessoas e a comunidade ela vive e apoia o time. Então acho que tem que existir essa forma de essa manutenção anual dos times jogando, de competições, não necessariamente de ter um estadual muito longo, porque hoje, no formato que nós temos no nosso calendário, me parece não ser algo tão possível. Mas eu acho que deixando essa questão dessa qualificação, de você ter várias divisões e alongando o calendário deles durante o ano, pode ser uma solução interessante para o clube menor continuar tendo atividade. Não sei o que vocês pensam sobre isso, ou se vocês têm alguma solução diferente aí para a gente debater. Essa métrica que tem, do mês A ao mês B é o torneio tal, do mês C ao mês tal é o torneio tal. Cara, esse enquadramento, né, que é posto no futebol brasileiro, acho que isso é muito prejudicial, tá? Acho que a temporada, eles podiam determinar, sabe assim, se joga de fevereiro a novembro, né? De fevereiro a novembro. 1º de fevereiro
até 31 de novembro, é data para ter torneio, seja estadual, Copa do Brasil, Libertadores e tal. Os times do Brasil têm que jogar aqui, ó, de fevereiro a novembro. Dezembro, férias, janeiro, pré-temporada. Porque, cara, você tem que esticar os torneios, não só para você ter mais data, sabe, mas para você poder administrar melhor o campeonato, com questão de convocação de atleta, com questão de janela. Então, assim, a gente tem que parar de engessar essas datas, sabe? Então, assim, os campeonatos que acontecem aqui dentro do Brasil, eles poderiam iniciar ali em janeiro, fevereiro e março, e se estendendo. Alguns iam durar 6 meses, alguns 7 meses, alguns 9 meses. Mas botar dentro dessa janela, não obrigatoriamente tem que acabar o estadual, aí no meio tem a Copa do Brasil, que é a primeira fase, aí depois começa o brasileiro. Cara, isso engessa demais, sabe? Você tem que ter um período ali, porque se acontece qualquer coisa no estadual, você tem que adiar um jogo, e aí, ferra tudo. Ano passado, por causa da Covid, que tinha que adiar jogo, foi um caos, foi um Deus nos acuda isso aí. Então, assim, se você estende o campeonato para mais meses, não ter essa obrigatoriedade de acabar um e começar outro, os campeonatos poderem correr consecutivamente, isso vai ser um ganho enorme. Né? Isso vai ser um ganho enorme. Acho que isso é a principal medida que o pessoal devia fazer, os campeonatos acontecendo consecutivamente. É até um pouco complicado a gente falar sobre o calendário de uma movimentada positiva no calendário brasileiro, pensando como que ele é para os times grandes, né? Ele já é prejudicial aos principais clubes do Brasil, então você parar para pensar em algo que vai favorecer equipes pequenas, fica mais utópico ainda, né? A gente tem dificuldade aí com as datas data FIFA e enfim. Então eu acredito que o Edi deu boas opções aí, a gente já tinha falado também um pouco antes. Repito que eu acho que talvez regionais fariam um pouco mais de sentido pela competitividade em si, mas botando um pouco o pé no chão, eu acho muito complexo pensar isso se a gente não respeita nenhuma data FIFA. Eu acho que o Brasil precisa muito de uma organização maior e ela precisa começar de cima para baixo. Eu acho que o estadual é a competição que todos os anos, começou o ano, todo mundo discute sua importância e o seu calendário, mas, na verdade, ele é a terceira ou quarta chave dentro de uma organização que a CBF precisa fazer para o calendário brasileiro como um todo. Então, eu acredito que precisa sim de mudanças, mas eu acho difícil que isso aconteça por agora. Assim, só botando o pé no chão, porque eu acho que a gente já deu boas opções aqui e nem preciso me alongar nelas. Show de bola. Quando você fala da Copa do Nordeste, é a nossa Lampião League, eu fico muito feliz, porque é um torneio que é legal de ver os jogos. Nossa, é bem divertido, e é divertido ver como o Nordeste ele se mobiliza em volta disso, né? Mas... Pois é. Nossa, muito. E é legal que você vê equipes pequenas e grandes. Todo mundo junto jogando, todo mundo junto ali disputando o torneio, é bem interessante mesmo essa opção. Mas enfim, né, a gente concordando, né, ou discordando disso, a gente tem aí nossos estaduais. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem para fazer enquanto a gente discute isso, enquanto as coisas ainda estão nesse âmbito embrionário, é a gente torcer para o nosso time, a gente torcer para a equipe que a gente gosta, a gente torcer para as equipes que a gente simpatiza, para que elas vençam, para que elas tenham uns destaques aí na temporada, tá? E aí, como a gente está na internet, a internet é um lugar para ser eternizado, a gente virando meme, tá? Não adianta a gente ficar só fazendo projeções de coisas que a gente não pode fazer, né? A gente não tem como ir lá na CBF mudar isso daí tudo. Mas a gente tem como falar quem vai sair forte aí, quem vai terminar os estaduais a ponto de bala aí para a temporada. Vamos fazer as nossas apostinhas aí, os pitacos. Quem é que vai sair dos estaduais bem aí para as competições? Ano passado, a gente não tinha um podcast ainda, mas eu gostaria de dizer que eu fracassei retumbantemente, porque eu achava que o Grêmio se classificaria novamente para a Libertadores. Então, meus pitacos são muito ruins nesse sentido.
Mas eu já falando aqui, eu acho que quem vai sair forte dos estaduais esse ano vão ser o Corinthians, vai sair bem forte. Eu acho que o Cruzeiro vai sair muito confiante. Eu acho que vai ter aí uma guinada aí, embora eu não acho que ele vença, eu não acho nem que ele chegue à final, mas eu acho que o Cruzeiro ele vai sair com uma perspectiva muito boa para o futuro. Eu acho que a Chapecoense, dentro do processo de reorganização dela, também vai sair forte para disputar a Série B. E eu acho que o Grêmio, eu ainda aposto umas fichas aí que o Grêmio também vai fazer um estadual bom, e eu acho, inclusive, que ele vai ser campeão em cima do Inter, tá? Pronto, já virei meme, já tem gente aí recortando esse trecho para jogar na minha cara depois no WhatsApp, e eu quero saber se vocês vão botar a cara também, se vão ter coragem. Quero coragem. Ué, mas eu não preciso... Coragem eu tenho, até porque alguns meses atrás, se o programa foi ao ar, infelizmente, né, nossos ouvintes não tiveram esse prazer de assistir alguns programas atrás, né, mas em outubro eu cravei, tá? Em outubro eu cravei. O Grêmio cai e o América vai para Libertadores. Eu cravei isso em outubro. Então, assim, eu não tenho medo nenhum. Até porque eu falo e acerto. Rapaz, se eu resgatar esse áudio daí... Rapaz, eu vou resgatar isso daí, cara. Isso daí tem que vir ao mundo, né? O Tonhão falando... Eu falei, o Grêmio cai e o América vai para Libertadores. Em outubro. Falei isso em outubro. Vai pra pauta aqui, ó. Em algum momento isso vai aparecer esse trimestre, hein, gente? Exatamente. Resgata aí. Agora, cara, o Yuri Alberto já foi vendido? Como é que tá isso aí? Foi vendido hoje, 90 foi vendido? Então o Grêmio vai ganhar. Então, dessa você vai acertar. O Grêmio vai ser campeão gaúcho. Não sei se ele sobe da B pra A, mas será campeão gaúcho. Fala da Chape, cara. Rapaz, a Chape ela vai nadar de braçada. O Figueirense tá uma draga horrorosa, o Avaí tá uma draga horrorosa. Então, assim, Chapecoense vai nadar de braçada porque tá todo mundo horroroso lá em Santa Catarina. Olha aí, coisa boa. Eles estão caindo, porque Santa Catarina teve um momento que foi o estado, né? A capital do futebol, tal, 300 times na A, 200 times na B e tal. Agora não, agora tá caindo. Acabou vai lá pra baixo. Só o Chapecoense vai dar uma salvada ali, mas ela vai nadar de braçada e vai levar fácil o catarinense. Olha. Agora vamos ver aqui. São Paulo. São Paulo. Não foge da raia. São Paulo. Cara, São Paulo, acho que o Corinthians vai ganhar também. O Corinthians vai ganhar para dar aquela ilusão que vai chegar bem, que o time tá bom, que vai recuperar, que depois no segundo semestre o Corinthians vai ganhar 2 bilhões e vai ser um time milionário, vai se encher de ilusão. O plano é esse, hein? Ó, tô dando aqui a fita aí, ó, tô dando o roteiro, hein? O Corinthians vai detonar, vai arrebentar todo mundo. Ó, clássico, vai ganhar de goleada, vai ser campeão com tranquilidade. Vai ser aquele oba-oba, festa e tal, Coringão, não sei o que, lá, tal. Vamos ganhar 1 bilhão e depois, ó, draga o restante do ano, vai ter crise. Vai ter estádio penhorado, vai ter jogador reclamando de salário, vai ter quentinha não paga. Então, assim, vai ser aquela cortina de fumaça pro ano do Corinthians, que ele vai ganhar o estadual e depois vai se ferrar o resto do ano. Não quer mais nenhum prognóstico aí? Quero mais. Quero mais, cara. Tu tá virando meme com gosto, cara. Eu tô gostando disso. Eu vou virar meme, mas eu não vou virar sozinho, cara. Vamos lá, Minas. Minas, o que tu acha, cara? Eu tô travando. Minas é bom. Eu vou nem falar muito. Lá em Minas, não vou nem falar muito. Eu já vou dar logo o pódio lá, o primeiro, segundo e terceiro. Primeiro colocado América, segundo Cruzeiro e terceiro Caldense. Já dou logo o pódio. Anota aí. Pode anotar aí. Tá? Campeão América, segundo Cruzeiro e terceiro Caldense. Registrou? Para fechar a sua participação, já que você baixou aí o Mandiná. Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro. Cara,
Eu vi alguns jogos, vi alguma partida, e tem um pessoal novo aí despontando. Tem um pessoal aí que fez um campeonato nacional no passado muito bom. Iniciou muito bem, fez uma pré-temporada bacana, iniciou muito bem. Eu acho que vai levar, sai da fila, o Bangu. Bangu vai surpreender e vai ser campeão estadual aqui no Rio. Bangu. Felipe aí, um grande trabalho. Ousado, hein? Esse rapaz tá muito ousado. Já é líder do campeonato. Tô impressionado. Bangu é líder do campeonato. Segue o líder. Isso aí, segue o líder. E aí, Queca, vai virar meme com a gente? Pois é, eu ia fazer a chata aqui, mas eu não posso deixar essa opção. Então eu vou fazer os dois, fazer a chata e depois virar meme. O chata para mim o estadual, ele tem toda a sua importância, mas ele não passa de 2 dias. Ele acaba, tem a zoação ali da semana do término, quem foi campeão, os rivais discutem, zoam ali, mas acabou, passou disso, o foco é outro, a competitividade dele é muito menor do que das outras competições, então não vale. Acho que quem é bem no estadual não diz nada sobre o que vai ser no restante da temporada e nas outras competições. Mas, chutando aí os campeões, eu acho que dá Grêmio também. Aqui em Minas, eu acho que dá América também. Minto, dá Atlético, mas eu acho que o América sai fortalecido, chegando na final com o Atlético. O América, ele tem uma tradição muito grande derrubando o Cruzeiro, mas contra o Atlético é sempre difícil passar. E no Rio, eu acho que o Fluminense tem grandes chances, justamente pelo foco do Flamengo ser maior, o Botafogo e o Vasco precisarem de um fôlego também, com outro foco, e o Fluminense reestruturando aí a sua equipe, mas com maior tranquilidade, assim. Então talvez, eu acredito que ele saia melhor aí. E em São Paulo, eu voto também no Corinthians, justamente por Palmeiras estar em outra fase. O São Paulo não dá para entender o que tem acontecido nos últimos anos. E o Santos seria o Grêmio, Vasco e Cruzeiro aí dos paulistas. Ele, apesar de não ter caído, ele precisa de uma boa reformulação para a temporada. Então, esses são os meus palpites, sem em cima do muro. E não fiz o Edi aí dando grandes pitacos, não, mas acho que serão esses: Grêmio, América, Fluminense e Corinthians. Na verdade, o Edi não deu só taco, o Edi desenhou a temporada toda. Ele fez todo projetado, tá? A gente tá gravando isso daqui no fim de janeiro. Isso aí me preocupa. É balizado. Isso aí me preocupa, porque os hates vão chegar também. Algum dia, se alguém ouvir isso, a gente vai apanhar. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Agora aqui. Não, mas deixa eu só dar eu queria só falar do Palmeiras rapidinho. Porque esse ano já acabou o movimento. Pode falar. Mas, Âncora, deixa eu só dar um complemento aí no comentário da Queca, por favor. Que é bem importante isso. Que isso também vai ser um marco. Ele é um marco negativo. Eu achei interessante falar isso, que é o seguinte. Acho que até que depois é interessante também vocês, né, darem uma comentária depois. Um marco enorme, tá? Não dentro de campo, fora de campo, né? Porque assim, os estaduais, né? Então eles têm menos, na hora do pega para capar, eles têm menos relevância, né? Eles têm menos apelo. Então, por causa disso, a televisão não está indo com tanta sanha em cima dele, né? Então, assim, Rio e São Paulo não é mais da Globo. E a Globo também não fez muita questão de ficar com eles, né? Então, eles estão com a Record. Então, assim, você ainda tem isso. Você tem essa mudança na transmissão e, assim, uma mudança muito para pior, né? Então, assim, você tem um torneio que tem um nível menor e tem uma transmissão pior.
né? Então o torcedor já está sofrendo também com a transmissão. Transmissões horrorosas, transmissões horríveis. Isso já aconteceu no ano passado. A transmissão do estadual do ano passado foi péssima. Só que o que aconteceu? Isso reverberou demais e opções extras começaram a sair. Então, assim, esse ano, eu não sei como é que tá em São Paulo, nem em Minas, mas assim, aqui no Rio, a gente tem várias transmissões alternativas do estadual fora a Record, né? Além de ter a Record e ter os canais de cada time, a gente tem o Flow transmitindo, a gente tem o Casimiro transmitindo, a gente tem o Gaulês transmitindo. Então, inclusive, assim, essa semana eu assisti pelo Casimiro. Não assisti pela Record. Eu assisti a transmissão do Casimiro. E, assim, muito melhor. Embora ele pegue a imagem gerada pela Record, mas, assim, a narração, o comentário, as incisões em cima da partida foram muito melhores, muito mais agradáveis de se assistir, muito mais próximas ali do torcedor, do que um monte de narrador antigo, gagá, os comentaristas nada a ver, cara. Assim, a qualidade da Record tá péssima. Então, assim, esse ano foi um alento esse pessoal, o pessoal do streamer, passar a exibir também os campeonatos, foi muito bom. Então, assim, isso acho que vai ser também um diferencial também no fora de campo, no futebol do Brasil, que está começando nos estaduais, que são essas transmissões. Você sabe que isso daí dá uma pauta completa sobre isso, né? E eu tenho opiniões polêmicas sobre isso também. Isso daí é importante dizer. Eu queria, até pegando esse gancho aí, antes da gente voltar lá na piada, que é como é que ficou aí em Minas, cara, a percepção das torcidas. Porque eu vi que o jogo do Cruzeiro foi meio de semana, cara, 5 da tarde, sabe? Negócio absurdo. É, verdade. Nossa, aqui já tem uma briga muito grande das torcidas com a federação, a torcida do Cruzeiro, principalmente, pelo histórico aí e pelas famílias que estão à frente da federação há muitos anos, a maioria ligada ao Atlético, então isso já é uma grande história. Mas já mudaram, tá? O calendário desse ano. O Cruzeiro, o próximo jogo vai ser às 9h30 da noite. Esse primeiro jogo ele foi bem visto, inclusive essa situação que o Edi colocou aí sobre a compra dos direitos. O Cruzeiro também não está com a Globo no estadual, ele está com o Tempo, que é um jornal aqui, ele está transmitindo pelo YouTube, bateu aí uns 150 mil na transmissão simultânea no YouTube. Esse primeiro jogo eles até fizeram aberto, mas agora vai ser por assinatura também, e o restante das equipes está com a Globo ainda, mas aí vai ter esse problema aí do Cruzeiro. Quanto aos horários, eles estão corrigindo agora, mas estão corrigindo assim, depois de uma semana de muita briga da torcida. Eles jogaram milho na porta da federação, colocaram até galinha lá na porta, fizeram um fuzuê aqui. Que loucura, cara. Foi a temporada que começou quente. Tá vendo a importância do estadual? A temporada começou quente. O estadual ele só não é importante para quem ganha. Verdade. Para todo o resto. Tá? E uma última pergunta assim, de bate-pronto, tá? 2 perguntas, na verdade, de bate-pronto. Primeiro, Paulo Souza no Flamengo. Se ele não ganhar o estadual, ele continua? Eu já respondo que eu acho que não. Eu acho que sim. Eu também acho que continua. Acho que justamente por essa possibilidade de justificar que é só o começo e que não é o objetivo da temporada, eu acho que continua sim. E a segunda pergunta, cara, que eu acho que é a pergunta mais importante desse podcast, cara, de tudo que a gente já produziu até hoje. A gente tinha um dos maiores memes do país, era justamente a musiquinha do Palmeiras. Não tem copinha, não tem mundial. A copinha eles já pegaram agora. Palmeiras tem chance no mundial? Não. Curto e grosso, não. Também acho que não. É mais um sonho, como os demais vieram sonhando aí nos últimos anos.
achando que seria fácil, porque os europeus não olham para o Mundial com tanta sede assim, mas o Corinthians deu a última sorte e não, acho que não ganha não, e é isso. Vou seguir o Edi, curta e grossa, não vai, essa aí vai continuar. Tá, gente, eu ouso decepcionar vocês, mas eu já tô pensando aqui numa forma da gente atualizar a musiquinha. Que eu acho que esse ano a América do Sul sai da fila. Mas assim, é ousado, mas vamos ver. Vou virar meme de novo. Mas se virar meme, continuo cantando a musiquinha também, que não me incomoda em nada. Mas é isso, gente. Esse ano a gente ainda tem muita coisa para falar, tá? A gente tem ainda as temporadas dos esportes americanos, cara, a NFL, a NBA, cara, que tá pegando fogo. Eu tô muito feliz que o Bulls tá indo muito bem. A Fórmula 1 tá começando agora a divulgar o calendário dos carros, calendário de testes, já tá aquela movimentação toda. Ainda a polêmica do ano passado, Hamilton venceu, não venceu, Hamilton vai parar, não parar. Cara, tá uma maravilha. A gente tem a nossa imersão do universo de rugby aí, o Edi, o nosso professor de um esporte que, cara, me pegou, me apaixonou. Tô gostando muito de acompanhar as partidas, os eventos que tem. Tô gostando bastante de pesquisar. Isso, né, sem fora também falar de tudo que a gente tem aí do universo do futebol. Esse ano a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eliminatórias ainda, né, antecedendo a Copa, tem semana que vem. Europeia. Tem Olimpíadas vai passar em algum serviço de streaming? A Globo, Sport TV vão passar integralmente. Olimpíada de Inverno, Pequim, começando semana que vem. Olha aí, né? Pra gente estar assistindo, né? Sim, porque estivermos nos ouvindo. Nos ouvindo, na verdade. Sim, né? sim. A gente ainda não tem o vídeo. A gente não tem o vídeo ainda. Mas daqui a 7 dias... Daqui a 7 dias, né, estará dando o pontapé inicial, Olimpíada de 2022, Pequim, Olimpíada de Inverno, né, 2022, Pequim. Isso aí. Tem muita coisa, cara. Olha, tem tanta coisa. Traremos flash das Olimpíadas, traremos flash, né, nos próximos episódios. Tanto nos próximos episódios também, como nas nossas redes sociais. E aí, por isso que a gente tem que pedir aquela moral, né? Pessoal, se inscreve aí nos nossos canais, nas nossas mídias, procura aí, a gente está nas principais mídias, YouTube, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, a gente está em vários lugares, em todas as plataformas de streaming, tá? E o Herói é muito fácil, porque você não tem como errar, não tem outro igual, não tem como você se perder ali, tá? Claro, a gente pede para você comentar, tá, o que você tá achando aí, o que você tem de expectativa da temporada também, das temporadas de tantos esportes, o que vocês querem ver aqui, o que vocês querem que a gente esteja comentando também. Claro, compartilhe aí com a rapaziada, vamos aumentar a nossa família Herói, a gente tem mais comentários aqui, a gente tem mais gente. A nossa ideia é essa, cara, que é um papo de amigos, é a gente sentar e conversar e abrir mais esse leque, né, dos nossos assuntos. Beleza, gente? Contamos com vocês, tá? Pessoal, estão satisfeitos aí? Totalmente. Sim, claro. O Edi principalmente deve estar cansado aí, porque queimou o coco com esses palpites dele para a temporada. Precisa descansar. Isso vem no fluxo, é normal. Rapaz, eu vou fazer um quadro, tá? Vou me comprometer com isso. No final dos estaduais, a gente pegar aqui, vou revisitar esse episódio, pegar esse trecho específico do final e trazer nossos prognósticos para ver quem acertou e quem errou. Estará tá? tudo cravado. Boa. Não, eu muletei, tá? No Rio, tá? Eu esqueci de falar. Rio Flamengo, tá? Só para deixar claro aqui, para ninguém falar depois, o Felipe muletou, não falou nada e tal. No Rio vai ser Flamengo e em Minas vai ser o Galo. Beleza, gente? Fechou aí. Sim, beleza. Fiquem bem, se cuidem,
Rapaziada, se cuida aí também, cara. Cuidem das suas famílias, cuidem dos seus. Nos vemos em breve aí no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Paulo. Um abraço, Léo. E só. Cara, o Léo, último parênteses, tá? Isso daqui é quase cena de pós-crédito da Marvel. O Léo apareceu numa reunião do podcast, cara. Eu fiquei emocionado com isso. Agora a gente pode terminar esse episódio com a consciência tranquila.